Tá sem áudio. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu já orei, já estava começando e estava sem áudio. Meu pai, o que que Sim, eu aconteceu, hein? mandei mensagem, entrei, saí de novo e sem áudio. Não vi não. E olha que eu reiniciei hoje o telefone antes, assim que acordei, reiniciei para evitar exatamente isso, mas enfim. Bom, já orei, vai estar na gravação aí depois e a gente dá continuidade. Vamos lá então. O inimigo age constantemente, mesmo quando não percebemos. Satanás, ele não descansa. Ele atua em todo lugar. Isso a gente viu claramente, né, na citação do capítulo, onde fala nas ruas, nos lares, na cidade, em todo canto. Tá? Ele não para, ele não descansa. E aí a gente viu que. Peraí, deixa eu colocar aqui. A gente viu que ele. Isso se cumpre, né? Ou melhor, está revelado através de também, além de ser o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, também no em 1 Pedro 5,8, né? Que diz que ele está ao derredor, buscando a quem tragar. E no relato aqui do capítulo, a gente viu ainda falando claramente aonde, né? Nos concílios, nas cortes, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando lugares, arruinando em todo lugar as pessoas, o que chama as almas, né? E corpo, olha isso, de homens, mulheres e crianças, separando família, semeando ódio, por aí vai. Então, isso aí é uma realidade constante. E ainda mais sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ignorar essa batalha já está em desvantagem. Observa, e isso, infelizmente, tem sido ignorado. Como a gente viu também neste capítulo, no parágrafo 9, né? Falando que não se fala mais do poder que esse anjo tem, do conhecimento, do poder de engano, né? Então, a gente percebe que realmente ignorar essa batalha já estar em desvantagem. Por quê? E aí você fica fraco, você não busca força e poder no eterno, você não vive uma vida de oração, de comunhão como deveria, e aí você vai se enfraquecendo e entra em desvantagem. A história se repete, gente, como é claro, né? O que a gente leu em trazendo em harmonia com o que a gente vive, como é claro. E aí a gente vê que a história se repete. Qual é a história que se repete? O povo de Deus se mistura com o mundo. E é interessante pensar que a apostasia começou exatamente quando Israel começou a se unir, né, com, é, com eita, peraí, viu? Com associações, era essa palavra que eu queria, com associações ilícitas com os Aliança, né? gentios, com alianças ilícitas. E hoje não é diferente. O que que nós, como povo, só um pouquinho. Thelmo, abre aqui, por favor, para mim. Quando o povo quer, é, quando a instituição se une com o sistema, se une com a ONU, se une com política, percebe? Isso não foi diferente no passado, foi o que levou o povo de Deus à ruína, foi o que levou, já passou, foi o que levou Salomão à ruína, foi o que levou Sansão à ruína, percebe? Então, a história se repete. Hoje, o povo, os depositários da lei, os que professam ser os guardadores da lei, estão em associação com o mundo. E aí diz como Israel caiu pela associação com os ímpios, hoje acontece o mesmo. E o Espírito de Profecia, ou seja, o testemunho de Jesus, né, que é o testemunho da testemunha fiel, é bem claro
não, Deus não permite associações com os ímpios, com pessoas que não têm a mesma fé, ele não permite, é abominação, é rebeldia, melhor dizendo. E isso, infelizmente, o retrato, ou melhor, os caminhos, os passos do Israel do passado é o que está acontecendo agora, percebe? Então, 1 Coríntios 15:33 mostra claramente que as más companhias corrompem os bons costumes. Ontem eu estava na casa de um pessoal conhecido, da igreja também, eh, a gente foi para lá para estudar, para começar a estudar junto. E aí, para começar a estudar juntos do grande conflito. E aí eu fui e levei como introdução aquele capítulo 17 de Testemunhos para a Igreja, volume 4, que fala Jeremias repreende a Israel. E aí nesse estudo, eu nem sabia, né, porque como eu estou um tanto afastada do que está acontecendo, mas a esposa comentou que antes, a semana da família na instituição era no mês de junho, e vinha a semana da família, depois juntava ali com a mensagem do Dia dos Namorados, não sei o que, aquela coisa toda, jantar para a família, né. E aí ela comentou que a partir desse ano, eu acho, foi do ano passado, não sei, ela falou assim: "A partir de agora, o mês da família é o mês de maio, e o mês de maio na igreja romana é o mês de Maria, é o mês da família". Você entende? É o mês das mães. Então, existe uma agenda que está sendo obedecida, tá, obedecida na nossa cara e não estamos percebendo. Mas por que ela percebeu? Porque ela já está tendo os olhos abertos. O esposo não tinha percebido, não tem ligação nenhuma. Ele ainda comentou assim: "Ah, mas eu vou, mas eu não participo dessas Saiu, coisas". fechou seu Oi? microfone, não? Não, tá per Tava sem som, voltou agora. meu Senhor da glória, não acredito não. O que está acontecendo? Espera aí, viu? Espera aí, aí. Eu acho que é o fone que já começou a dar defeito, já é. Espera aí. Vamos ver se vocês me ouvem agora. Tá ouvindo? Pronto. Então, eu não sei até que parte vocês ouviram, mas o que eu estava comentando é que a a instituição está tão de mãos dadas com o sistema, com os ímpios, que até a semana da família, que era em junho, agora é em maio. E maio, na igreja romana, é o mês da família, o mês de Maria, entende? Então, observa que as coisas estão acontecendo e a gente não está se dando conta. Aí, quando a esposa comentou isso, o que que aconteceu? O marido não tinha percebido e falou assim: "Ah, mas eu vou, mas eu não participo dessas coisas". Como é que eu estou num culto, que eu vou para um culto, entende? Dizendo que eu vou adorar a Deus, que eu vou oferecer um culto, sei que está em harmonia com o vinho de Babilônia, mas eu digo agora: "Eu vou, mas eu não participo". Estou participando sim, E assim entende? tem muitos, viu, que não concordam, mas estão lá dentro. E ouvem Aí coisas horríveis e baixa a cabeça, mas continua participando. Pois é, então aí é que está o problema, entende? As más companhias corrompem os bons costumes, como diz 1 Coríntios 15:33. Por quê? Eu começo a aceitar, aceito, não, eu não aceito, mas eu vou porque eu tenho que ir. Não, eu não tenho que ir participar, eu não tenho que estar. Agora, isso é como eu falei para ele, é uma decisão muito individual, porque se nós permitirmos de fato e o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, pode ter certeza que isso vai te incomodar e você não vai mais querer oferecer este culto, tá? Com participação ou com a mistura ativa do vinho de Babilônia no meio e dizer: "Não, eu vou, mas eu não participo". Não existe isso. Entende? Não existe. Então nós temos que ter cuidado, porque a história está se repetindo.
tá? Por quê? Porque o mundo, vocês não sei se quantos viram, um menininho que eu botei, um dia desse aí no ele fala assim: "Estou aqui tomando meu café da manhã e estava pensando, por quê e tal?". Quem não assistiu depois vê. Então, gente, vamos ter cuidado, fala sério. Bom dia a todos. A gente sempre tem batido nessa tecla, né, Jô, de tomar cuidado, tomar cuidado. E você fala com as concessões, né, que as pessoas vão Uhum, abrindo, muitos por causa de filhos, de esposa, de família, uhum, sempre não concordam, mas estão lá participando. uhum, Então, eu não sei até quando as pessoas vão continuar sem um posicionamento. E uhum. muitas vezes, eh, estar condescendendo, você não está ajudando a sua família, Exatamente, entende? exatamente. Às vezes a esposa, o cônjuge, filhos, está esperando o seu posicionamento, só esperando, aquilo Perfeito, vai ajudar, mas a pessoa não tem coragem de se posicionar e continua perfeito. participando de coisas que não concorda, ouve coisas que não concorda, baixa a cabeça e fica calado, entendeu? Está sendo conivente, gente, está sendo Isso conivente. isso é muito sério, muito sério. E ainda perguntei a ele assim, eh "Você acha", perguntei a ele, "você acha que esse tipo de louvor, de adoração que é oferecida como culto hoje, um louvor cheio de bateria, cheio de coisas que a gente já viu sobre isso, você acha que isso agrada a Deus?" Ele falou: "Acho que não". "E o que que você está fazendo dizendo amém quando acaba a oração?". Aí ele ficou quieto me olhando. Você está entendendo? Então, muitas vezes, como Célia falou aí, o nosso posicionamento é que vai fazer diferença, entende? Se você está realmente isso, olha, isso é muito grave e muito sério. Por quê? Porque a minha posição, meu posicionamento não vai ser só levado em conta aos que vivem aqui comigo, aos que me conhecem, será levado em conta no dia do juízo. Abrir concessão hoje, aceitando besteirinha, cuidado. Hoje o que eu escolho, o culto que eu ofereço, o que eu vivo, está definindo se eu vou receber a marca da besta ou não. E por conveniência, muitos vão receber sim. Estão entendendo como é a coisa? Então hoje, mais do que nunca, infelizmente, o que pa lembra aqui que a gente viu no parágrafo, que Satanás trabalha de um jeito que ele não mostra o seu verdadeiro caráter, a gente já viu em outros também, né, não mostra o seu verdadeiro caráter. Por quê? Porque se ele mostrar, o mundo abre os olhos, então ele mostra o quê? Alegria, felicidade, amor, uma falsa graça, que não te leva à mudança de vida, leva você a viver, continuar do jeito que está, participando de um culto que você diz que não concorda com o louvor, mas está lá, que a mensagem está distorcida, mas está lá, entende? Por quê? Porque está tudo misturado, porque eu não busco como deveria. Olha, a coisa é tão séria que esse casal que a gente estava ontem estudando com eles, aí eu comentei sobre o espírito de profecia, que hoje não é mais falado espírito de profecia, nem testemunho de Jesus, piorou o testemunho de Jesus. Os escritos hoje é considerado, é E falado nem assim, profetiza mais, não existe mais nem profetismo. profetiza, não existe. Hoje, espera viu, hoje o que é falado é assim, a escritora americana. E aí eu fui comentar com ele, eu falei: "Você lembra no dia que, pastor fulano levou lá o ministerial de publicações da associação local aqui, e o ministerial fez piada com os escritos de Ellen White, a igreja ficou rindo. Ele falou: "Cuidado com este povo que só vive falando de Ellen White". Ele falou: "O púlpito não é lugar para se pregar espírito de profecia, não, não é para se pregar Ellen White", por aí vai. Aí a esposa falou: "Lembro sim, me chamou a atenção que ele ainda fez a igreja rir, contando lá, fazendo piadinha, falou isso e isso". Aí o marido falou assim: "Oxe".
E eu estava lá? Eu não vi isso não. Aí ela falou: "Estava sim, fulano, você estava". Você entende como a gente vai com a cabeça bitolada, tá. Gente, temos que ter cuidado, vigiar, porque a coisa está e outra coisa, isso só começa a incomodar, vou repetir, se você permitir que o Espírito do Senhor te convença do pecado, da justiça e do juízo. Se não, na primeira oportunidade que você tiver, você vai para lá, você vai dizer amém, você vai estar abrindo a boca para louvar. Tem um irmão aí, que está sendo chamado de dissidente, perfeccionista, porque ele diz que quando ainda vai pregar, porque ainda convidam ele, no momento de louvor ele fala: "Eu não abro a minha boca para cantar aqueles hinos. A minha oração na hora é de joelhos e estou sendo perseguido", chamado de perfeccionista e dissidente. Agora eu pergunto, ele está errado? E ele está fazendo a coisa correta, ele ainda vai porque é convidado a pregar, e o próprio testemunho fala isso, que se você não é convidado a pregar, fique fora disso, mas se você tiver a oportunidade, vai e fale a verdade. A história está se repetindo, tá? Cabe a mim e a você tomar uma decisão. O mundo não se converte pela mistura. Olha isso, a igreja é quem enfraquece, e a igreja é quem? Eu e você. Fala, irmão. Bom dia a todos. Essa questão de ser convidado a pregar, né? Desde o começo do ano desde fevereiro, na verdade, né? Um irmão da igreja do Cambola, que é uma igreja aqui em Porto Seguro, Célia conhece, eles estão fazendo o estudo de Daniel, né? Do livro de Daniel. Aí ele sabe que eu estudo profecia e entendo um pouco. Aí ele me convidou para pregar sobre Daniel 2. E vê Uhum, só, eles colocaram de quarta-feira e desde fevereiro para cá, ele me hum, convidou e eu nunca tive a oportunidade de ir. hum, Sempre tem alguma coisa, é semana de uhum, oração, é calvário, não sei o quê. Todas ali, ele falou assim, Teraldo, toda primeira quarta-feira do mês hum. é sua para você pregar. Você acha que já preguei alguma vez? Aí tá É marcado para amanhã. difícil. Tá Hum, marcado para amanhã, é a primeira quarta-feira de maio. Eu não sei o hum. que vai acontecer, tá nas mãos de Deus. Até quero que vocês orem. Falar Pois sobre é, Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor, isso, tá? Então eu para gostaria que vocês vocês orassem. Então, verem. eu Orem. vou lá por causa disso. Eu vou lá por Uhum, causa disso, porque eu vou ter uhum, oportunidade. Agora, amigo, uhum, compactuar disso, tá assistindo esses cultos. Só uma coisa, eu fui levar minha esposa e minha filha para o negócio de encontro de jovens lá, que elas iam trabalhar lá na hum, limpeza, em outras coisas. A Gabi ia fazer parte da banda lá, uhum. cantar. Sei como é. Já trabalhei muito. Gente, que absurdo é aquele. Já Que trabalhei muito absurdo. achando que estava fazendo a coisa correta, você entende? Exatamente. É isso que os olhos Infelizmente, precisam ser abertos. é por isso que precisamos permitir que o Espírito do Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque senão a gente vai estar anos-luz, anos, 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 repetindo o mesmo erro, achando que está agradando e não está. Misericórdia. Eu até Vamos comentei com lá. elas, eu até comentei com elas ontem Hum, que assim, dizendo assim, desculpa. hum. A Gabi falou: "Você sabia, mãe, que esse projeto veio da Igreja Católica?" Uhum, sim, Eu sabia. sabia. Eu falei Uhum, assim, não tem, eu falei assim, vamos dizer assim que o projeto não é ruim, mas a uhum. forma como a igreja faz, igual a Igreja Está sendo Católica, feita. está Uhum, sendo feita igual a Igreja Católica, há outras igrejas igual, aí. Então, não igual. tem santidade. Olha as músicas que vocês cantam. Uhum, Olha os jovens como é que saem de lá. Eu fiquei olhando, esperando Gabriela para sair, assim, os jovens saindo, a rapaziada saindo. sim, sim. Eu pensei assim, isso aqui é o quê? É um baile de funk que tinha aqui? Era um baile de rock que tinha aqui? As roupas É. das mulheres, etc, etc, etc. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então, e é realmente é uma. Espera aí, só um pouquinho. Realmente é uma ideia, sim, copiada, porque tanto é que o nome era o mesmo, o nome era ECC, Encontro de Casais com Cristo. Aí, depois foi que colocou RCC, né? Mas era ECC. Há anos, trabalhei acho que mais de 20 anos, tanto no Encontro de Casais como no de Jovem, achando que estava tudo certo, que era, enfim. É isso, mas quando o Senhor abre os olhos, cabe a nós tomarmos o quê? Uma decisão, ok? O mundo não se converte pela mistura, a igreja é que enfraquece, e isso tem acontecido, a gente sabe,
seguir. Satanás cega o entendimento. Olha isso. Ele impede as pessoas de enxergar a verdade. Isso a gente viu bem claro aqui também no parágrafo, né? E essa cegueira é exatamente o que fez a maioria naquele dia que o distrital, né, o ministerial, melhor dizendo, de publicações, fez piadinha, fez a igreja rir, falou que não podia, etc, etc. A maioria ali não enxergou. Entende? A maioria ali não enxergou que aquilo estava sendo um absurdo, que aquilo não era correto. Pelo contrário, teve gente que eu conversei e falou: que bênção esse pastor, que bênção. Você está entendendo? Então, quem é que cega o entendimento? Primeiro, né, vem Satanás, ele induz a isso, através de achar que está tudo bem, que eu estou na igreja, etc. E aí, automaticamente, vem o que? O orgulho de que eu sei, de que o pastor está correto porque ele é um pastor. Ele falou só verdades. Cuidado, tá? O Deus deste século cegou o entendimento. Olha isso aqui, ó. Nem toda cegueira é física, a pior é espiritual. Observa. O Deus. Peraí. Observa aí, ó. O Deus. Peraí. O Deus desse século cegou o entendimento. Aí quando a gente vai para Romanos 12, diz o quê? Pede que a gente faça o quê? Renove a nossa mente, para que aprendamos, para que saibamos qual é a santa vontade do Senhor. Entende? Renovação de mente. Por quê? Porque Satanás está cegando o entendimento. Isso aqui ele fez desde o céu, né? Desde a eternidade. O coração não convertido ama o pecado. Isso a gente tem visto aí batido várias vezes em vários capítulos seguidos, né? No coração renovado, há ódio pelo pecado e uma determinada resistência contra ele. Parágrafo 11, no meiozinho do parágrafo 11 aí. Entende? E aí diz aqui, sem transformação, o ser humano tende a justificar o erro. Aí fica justificando, não, porque, foi porque. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não basta parecer bom. É preciso nascer de novo. Aí é onde eu falo aquilo que eu digo sempre. Eu vou repetir. Não basta parecer bom, viver forma de piedade, negando-lhe o poder. Não basta parecer bom, ter uma boa conduta, porque verdadeiramente de trás dessa boa conduta tem intenções do coração, né, que não estão de acordo com a vontade de Deus e automaticamente, essa religiosidade, essa aparência é um engano. Então é preciso nascer de novo, viver em novidade de vida, ok? A proximidade com o pecado tira o temor. Isso aqui ficou bem claro também. Quanto mais olha isso. Quanto mais convivemos com o erro, menos ele incomoda. Para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. O pecado tolerado hoje será o pecado tolerado hoje será o pecado praticado amanhã. Por isso que eu falo, já falei, vou repetir, de novo, novamente, outra vez. Abrir concessões e aceitando. Não, é porque hoje não deu para ficar ou para ir encontrar, eu vou lá na igreja. Eu vou lá fazer alguma coisa. Eu vou lá no encontro. Eu vou lá. Não, é só hoje, foi só esse sábado que foi o dia das mães. Sábado agora vai ser, não vai ser o dia do Senhor, vai ser o dia das mães. Não é assim? Aí vem outro dia. Gente,
Hoje, o que é tolerado está me levando a aceitar e praticar depois, e ser selado depois com o selo da besta, que é na testa, a aceitação. Eu aceito o dia do domingo como dia realmente de descanso, ou na mão. Bom, eu não aceito, mas ao mesmo tempo eu também não vou trabalhar. Como o irmão disse uma vez, eu vou guardar o sábado e o domingo. Só que quando você faz essa opção, você já está fazendo a opção para o lado errado, para receber a marca da besta. Porque não existe duas opções, não. Fazer os dois, você já está fazendo do lado errado. Por quê? Porque o lado certo, ele não divide nada com o inimigo. Inclusive o dia de adoração. Cuidado com o que você está tolerando hoje, achando que não tem nada a ver, que é só uma vezinha, porque isso está te preparando para praticar, isso está te fortalecendo a fazer a coisa errada no futuro. E o futuro já é hoje, viu? Não é amanhã, daqui a 30 anos, não. Satanás usa pessoas influentes para enganar. Lembra disso? Homens considerados cheios de talentos, considerados grandes estudiosos, PhD, homens respeitados, que viajou, que fez, que aconteceu. Nem todo talento ou educação vem acompanhado do temor a Deus. Primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória. Acautelai-vos dos falsos profetas. E quando quando a gente vai estuda a Bíblia com os olhos abertos, querendo aprender, a gente vai ver que os falsos profetas sempre existiram no meio do povo de Deus. Quando ontem a gente estava estudando novamente, que a gente já estudou aqui, capítulo 17 de Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 17, que fala ali sobre Jeremias repreende a Israel, lá no meio do povo estavam os falsos profetas. Quando Jeremias falou, olha, Deus, o Senhor falou que 70 anos após o cativeiro em Babilônia, aí veio os falsos profetas, o falso profeta, e disse, não, o Senhor me falou, serão 2 anos. Qual a mensagem que foi aceita como verdadeira? Você entende como a gente quer ouvir coisas que agradam ao coração? Como um Deus de amor vai deixar a gente ficar 70 anos? Não, ele falou para mim, serão 2 anos. Cuidado. Fala, alguém levantou a mão aí, quem foi? Deraldo? Eu já estava com a mão levantada. Sim, foi não, fui eu. A questão do falso profeta, né? Muita gente pensa que um falso profeta é só alguém que vai se levantar tendo visões, sonhos, essas coisas. Uhum. Um falso profeta é um pastor que prega de maneira errada. Exatamente. Qualquer pessoa, na verdade, não é nem um pastor. Exatamente. Qualquer pessoa que prega o evangelho distorcido tem sido um falso profeta. Infelizmente. E Jesus deixou bem claro, acautelai-vos, preste atenção. Agora, como é que eu vou conhecer que o irmão, o pastor, o ancião pregou a falsidade? Conhecendo a verdade. Mas se eu não conheço a verdade, eu não vou conhecer o que é falso. Eu não vou conhecer o evangelho distorcido. Eu não vou enxergar o vinho de Babilônia. Então, essa parte aqui me chamou muita atenção no capítulo, porque deixou bem claro, não é porque a pessoa é estudado, entende? É cheio de educação, é admirado e honrado que ele está trabalhando para Deus. Pelo contrário, aqui deixou bem claro que muitos estão trabalhando para Satanás. Isso é muito triste, mas é uma realidade que a gente tem que estar preparado para enxergar. Então, aparência, inteligência e carisma não são provas de verdade. Percebe? E aí a gente muitas vezes acha que porque a pessoa, nossa, olha, pastor fulano, vem lá de não sei aonde, esse prega a verdade. Cuidado, gente. Cuidado que isso aconteceu no passado e a história está se repetindo.
Misericórdia. Deraldo, teu microfone está aberto. Tu fecha, por favor, que está dando um retornozinho aqui para mim. Ponto 7. Dom sem Deus se torna instrumento para o mal. Capacidade usada sem consagração podem servir ao inimigo. Vou repetir. Capacidades usadas sem consagração. O que é consagração? Se eu sei o que é, eu vou ver que, eu vou enxergar que tudo que tem sido usado hoje como capacidade, como adoração, como uma coisa linda, como uau, cuidado, pode estar servindo e agradando ao inimigo. Confia no Senhor, diz Provérbios, e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí vem o que a gente estava comentando ontem lá na casa do casal, que a gente acha que conhece, a gente se considera conhecedores da lei, que faz e que acontece, confiando no nosso próprio entendimento, né? Confiando naquele que é estudado, como é que diz? Que é cheio de educação, que é cheio de títulos. O orgulho espiritual precede a queda. Olha o estado de Laodiceia e olha o resultado. Cristo está do lado de fora da igreja. Ninguém quer enxergar isso. Expor-se à tentação leva à queda. Deus protege quando estamos no dever, não na imprudência. E Ele protege, tá? Então, a oração, né, do Pai Nosso é: não nos deixe cair em tentação. Jô, Observe. Oi. e muitas vezes a gente vê irmãos orgulhosos de ser adventista dizendo assim, eu sou adventista, eu sou a última igreja, eu sou a igreja de Laodiceia. Isso é horrível. Uma vez eu preguei isso aqui E na Deus está igreja. fora. Rapaz, uma vez eu preguei isso aqui na igreja, eu só vi gente virando, ó, sabe, entortando a boca assim, com um olhão em cima de mim. Porque a gente tem. Eu primeiro perguntei isso. Eu falei, nós estamos na última igreja, né? Assim é. Nós nos consideramos no estado de Laodiceia, não é? E o estado de Laodiceia é o quê? Aí todo mundo, né? É morno, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, certo, mas o que tem de mais grave em Laodiceia não é ser morno. O ser morno é por quê? Porque Cristo está do lado de fora. E aí ficaram olhando para mim assim. É uma realidade, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente só fica naquilo que é pregado para a gente, que é mostrado. Percebe? E aí é onde mora o perigo. Tá? Então, voltando aqui, quando diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque a tentação que não é vencida vira pecado. Olha a oração. Não nos deixe cair em tentação. Entende? Então é onde nós temos que agora vigiar e no momento da tentação buscar o quê? Poder e força do eterno para vencer. Quem brinca com o pecado, cedo ou tarde cairá. E olha a mensagem que tem sido pregada nos nossos dias. É brincar com o pecado ou não é? Vamos embora. O inimigo age de forma invisível e estratégica, como nós vimos aqui neste capítulo. Ele esquece hoje de se falar do poder que ele tem, ninguém fala mais, né? Quando fala é por um acidente, como disse aqui no capítulo, entende? E aí, por conta disso, acabamos esquecendo o poder, a inteligência, que é sagaz, que é estratégico, que sabe fazer a coisa de maneira que não seja percebido, que não se revele. Oi. Se nós estamos numa guerra e você vê que um Estado, os Estados Unidos, quando ele entra na guerra com alguém, ele vai ver, ele vai estudar as fraquezas e as fortalezas do outro país. Perfeito. Para ver onde é que ele vai atacar. Né? Isso. Nós também deveríamos estar conhecendo o nosso inimigo. Pois é. Saber os pontos fortes e fracos dele. Pois é. E um dos pontos dele é exatamente pisar na lei. E a gente tem feito isso.
Ou seja, temos obedecido, temos seguido, movidos pelo mesmo Espírito sem perceber. E ele age invisível, ele jamais vai dizer, jamais vai mostrar que pegar o sábado e botar coisas, e fazer coisas, e preencher coisas, e assistir coisas, entende? No sábado que não se deve, ele jamais vai dizer que isso não agrada. Não, pelo contrário, é liberdade. Então, o maior perigo é não enxergar o verdadeiro inimigo. Entende? Então, se ele não é mostrado, se ele não é conhecido, automaticamente tudo agrada a Deus. Mentira. Amigo de Deus, amigos de todos, é uma mentira esse slogan. Porque se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo da maioria. Falei isso ontem também com o casal. Você quer saber quem é que gosta de você de verdade? Comece a pregar a mensagem de Jeremias. Comece a pregar repreensão, arrependimento, vitória sobre o pecado, que tu vai ver quem é. É necessário estar armado espiritualmente. A vitória exige preparo espiritual. Efésios 6 é muito claro nisso. Revestivos de toda a armadura de Deus. E ali na sequência do verso fala qual é a armadura. Tá? E sem proteção espiritual, a queda é questão de tempo. Observa isso. Sem proteção espiritual, sem comunhão real. Lembra aqui, como a gente viu, isso me chamou muita atenção. A gente já está quase finalizando. E aí diz assim, ó, deixa eu ler aqui. Vale a pena ler. Satanás reúne todas as suas forças e lança todo o seu poder ao combate. Como é que não encontra maior resistência? Estou lendo o parágrafo 9. Por que estão os soldados de Cristo tão adormecidos e indiferentes? Por que revelam tanta indiferença? Resposta: porque têm tão pouca comunhão real com Cristo, porque são tão destituídos do seu espírito. O pecado não é para eles repulsivo e repugnante como era para o seu mestre. Entende? Então, é isso que tem acontecido e isso que nós temos que estar de olhos abertos. E para termos a proteção, para, como disse a oração, não nos deixe cair em tentação, precisamos ter uma comunhão real, porque a falta dela vai nos tornar servos de Satanás. Muitas vezes percebendo e outras sem perceber. E quando eu percebo, eu digo assim, isso é besteira, isso é extremismo, para que isso? Cuidado, vigiai. Muitos cristãos estão espiritualmente distraídos, falta vigilância e consciência da batalha. Por isso, Mateus, Cristo diz ali, vigiai e orai. Quem não vigia será surpreendido. Quem não vigia será surpreendido. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais será atacado. Você está preparado para isso? Você está preparado? Aí eu vou perguntar para mim, você está preparada para viver um mundo de perseguição, de difamação? Porque todos que querem viver piamente, a gente já entendeu o que é viver piamente no estudo anterior, sofrerão perseguições. O caminho é estreito. A gente quer uma religiosidade do caminho largo. Eu estou pronto para ser perseguido, para viver uma vida onde ninguém fala comigo, onde vira a cara, onde vai para o outro lado da rua, para não falar, onde ficam inventando coisas com o meu nome. Você entende? Todos que querem viver de fato a verdadeira piedade sofrerão perseguições. Então, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais será atacado. Mais será atacado. Isso a gente viu também aqui claramente. Ataques espirituais podem ser sinal de que você está no caminho certo. Uau! Amigo de Deus, amigo de todos. Está tudo bem? Cuidado com o caminho que você está trilhando. Cuidado. Se você é amigo de Deus ou se intitula,
professa ser seguidor de Cristo, amigo de Deus, e é amigo de todos, cuidado. Cuidado. Cristo já venceu e nos dá poder para vencer. A vitória não é nossa, é através dele, é por ele, tá? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sem Cristo, a luta é perdida. E como é que eu sou um cristão sem Cristo? Quando eu visto a camisa, literalmente, da instituição, da religiosidade, estou ali, sabe? Sendo uma pessoa influente, conhecida, etc. Estou com Cristo está comigo, tá? Tá. Tem certeza? Porque eu posso professar de boca que estou com Cristo, mas o meu caminho, a minha vida, a adoração que eu ofereço não é para Ele. E sem Ele, de fato, sem a verdadeira comunhão, sem a comunhão real, pode ter certeza, a luta é perdida, mesmo que pareça uma vitória. Mesmo que pareça, olha quantos mil batismos, olha como está crescendo, olha que coisa linda, olha a conferência, olha a campal, olha a semana de oração, olha não sei o quê, olha não sei o quê, mesmo que apareça tudo lindo, cuidado, cuidado, vigiai. Satanás não pode obrigar ninguém a pecar. Isso aqui é muito interessante. Quem leu aí o capítulo, quem prestou atenção, ficou bem claro que ele oferece a tentação, mas a escolha é minha e sua. Ele põe a tentação à nossa vista. Mas diz aqui, cadê? Eu estou procurando aqui, peraí. Que disse assim, diz que ninguém, se vocês acharem aí, ninguém cai em pecado sem que permita. Ou ninguém, cadê? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu marquei, é tanta marcação que para achar o que eu quero. Peraí, quando o caminho. Enfim, se eu não achar aqui, o resumo é, depois vocês podem ler aí. O resumo é, se eu permitir, sim, ele vai ter vitória sobre mim. Porque ele não me obriga. Ele não me obriga a comer aquilo que ele está oferecendo. Tá? Primeiro ele oferece de bandeja, e aí eu digo se eu vou querer ou não. Então, a decisão final é sempre humana. Isso aqui é importante a gente entender quando a gente vai lá para o capítulo que a gente estudou sobre o juiz investigativo. Por isso, a importância de entender o juiz investigativo. Por isso, quando a gente fala assim, tudo está sendo anotado, é literalmente tudo. Entende? Para ser transparente, para não existir dúvida, e ali nos registros mostrar que a decisão foi uma coisa que partiu de mim. O Eterno, ele não força ninguém. A responsabilidade é pessoal. Ele não força. Ninguém vai para a eternidade forçado. Porque se for forçado, vai existir dúvida no caráter e pode o mal existir outra vez. Mas a Bíblia já disse que o mal não, a angústia não se repetirá, ou seja, não vai existir, será exterminado. Pecado e pecadores virarão cinza debaixo da planta dos vossos pés, diz Malaquias. Então, cuidado, ele não te obriga, mas ele te leva a pecar, ok? Mas a decisão é sua. A vitória exige decisão e dependência de Deus. Resistir ao inimigo é uma escolha diária. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não existe neutralidade nessa guerra. Já falei isso diversas vezes. Não existe neutralidade. Eu não quero saber, eu sou neutro, eu não vou nem me meter nisso. Não existe neutralidade, porque se você diz que é neutro, você não se posicionou do lado certo, então você já está do lado errado. Percebe? Um pé aqui, um pé lá, depois que os olhos são abertos. Não, é só hoje, vou lá hoje porque tem pastor fulano, porque tem. Gente, nós não estamos em tempo de brincar, de ser crente.
Nós não estamos em tempo de ficar com um pé lá e outro cá. Nós estamos em tempo de tomar decisões que serão definitivas. Nós estamos em tempo de tomar decisões que testemunham para o universo de que lado eu estou, que lado eu escolhi. Nós estamos em tempo de juízo, em tempo de selamento. Entende? Nós estamos vendo que o céu está em movimento. O juízo já está acontecendo desde 1844, né? Quando começou o juízo, que o que? O Senhor saiu do lugar, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Qual é o dia que o meu nome e o seu vai passar em juízo? Não sabemos. Por isso, vigiar é tão importante. Por quê? Porque no dia que eu considero que não está acontecendo, acontece aí. Eu só vou esse sábado agora que é o Dia das Mães, tem uma lembrancinha, é tão bonito o programa, é tão lindo, é emocionante, que fofo. E se nesse dia teu nome passar pelo juízo, como é que vai estar a tua condição? De que está compactuando, pisando no dia do Senhor. Mas eu não conhecia nada disso. O Senhor não leva em conta o dia, o tempo da ignorância. Mas todos nós que estamos aqui diariamente, ou de vez em quando, ou que está lendo, ou que está estudando, ou que está assistindo o vídeo depois, tem a responsabilidade. Fala. Se o vinho de Babilônia é terrível, nos leva à perdição, pior vai ser você encarar o vinho da cólera da ira de Deus. Pois é, sem mistura. Mas as pessoas não estão pensando nisso, sabe por quê? Porque não prega. Hoje, antigamente até se falava, mas hoje ninguém fala mais sobre esse vinho sem mistura da ira de Deus, porque Deus é amor, ele aceita tudo. Se prega só a parte do amor, esquece que Deus é justiça, é juízo. Isso é triste, porque está preparando o povo para rejeitar a verdade. A história está se repetindo, o mesmo inimigo, as mesmas estratégias, mas também o mesmo poder de Cristo disponível. O mesmo poder do passado está disponível hoje. A história está se repetindo. Cabe a nós decidir de que lado nós estamos da história. Porque ninguém vai ficar neutro. Absolutamente ninguém. Eu não sei quantos já viram a quantidade de crianças que estão com mensagens fortíssimas. Nas redes sociais, agora você vê criança de 7, de 8 anos falando como uma pessoa grande que deveria estar a mensagem que nós estamos falando. Criança, gente, pregando, falando que tem que se arrepender, tem que deixar de amar o mundo, tem que voltar para Cristo. E aí a gente lembra de quê? Da profecia de Joel, a gente lembra de um dos capítulos, que eu não vou lembrar qual agora, que os homens que pregavam a verdade, a repreensão, foram proibidos de pregar. O que aconteceu? O Senhor, o Espírito do Senhor botou as crianças para pregarem, porque as crianças não podiam ser presas. E quando você vê hoje o que está acontecendo, crianças pregando a mensagem que deveria ser dada pelo professo povo que guarda a lei. A pergunta para mim e para você hoje é: estamos vigiando ou sendo enganados com essa narrativa de que está tudo bem, uma vez salvo, salvo para sempre? Entende? Eu estou na igreja, está tudo certo. Ontem eu conversando com esse casal, aqui diz assim: a história se repete, o inimigo é real, a batalha é espiritual, a vitória está em Cristo. Ontem conversando com esse casal para finalizar, conversando com ele, aí eu falei assim: então vamos lá. Qual é a igreja que diz que se não estiver nela, vai se perder? A igreja católica, muito bem. A igreja romana, ela diz que tem que estar nela para se salvar. Aí eu falei para ele assim: e nós estamos do mesmo pensamento. Por quê? Quando eu digo que eu tenho que estar na igreja
né, na instituição, ligado à instituição para me salvar, eu estou fazendo igual a Igreja Católica Romana. Aí ele parou para me ouvir. Aí eu falei, vamos lá. Aconteceu tudo o que aconteceu, aí eu comentei até de Célia, eu falei, Célia fez uma carta de punho solicitando que o nome dela fosse retirado da membresia da igreja e mostrou por que ela estava fazendo isso, e aquilo serviu até para muitos abrirem os olhos, que depois mandaram um recado para ela falando e tal. E aí eu comentei com ele, eu falei para ele, eu estou em oração. Inclusive o capítulo 2 desse livro, O Grande Conflito, fala sobre isso. E os que estavam atentos aos sinais se separaram, lembram? Vai lá, capítulo 2. Poucos se separaram. Falei para ele quem foi que se salvou do povo de Jerusalém da destruição, os que estavam atentos aos sinais. Porque os que ficaram confiando, não, a cidade, estamos seguros dentro dela, nada vai acontecer. Isso aqui é a cidade que Deus escolheu, pai, nós somos especiais. Achando que o capítulo que ele leu falou isso. Fez com que eles achassem que mesmo errado estavam certos. Aí eu comentei com ele, eu falei, estou orando, porque muito em breve quem vai estar fazendo essa carta sou eu. Aí ele parou para mim e falou assim, cuidado, Ju, cuidado. Aí eu falei, gente, você quer dizer que se eu fizer uma carta dessa, eu estou perdida? Você está vendo, fulano, que nós temos o mesmo pensamento, nós somos doutrinados a achar que eu tenho que estar ligado à instituição para estar salvo? Aí eu perguntei para ele, fiz ele refletir. Fiz igual a Jesus, respondendo com pergunta. Você concorda? Você acha que eu, Jô, para estar salvo, eu tenho que estar ali? Eu tenho que estar ligada? Não. Então, por que você falou que se eu fizer um negócio desse eu tenho que ter cuidado? Então, nós somos doutrinados e não percebemos. Então, que possamos vigiar com humildade diante do Eterno e tomarmos uma decisão enquanto existe tempo. Ok? Esse foi o estudo de hoje. E amanhã a gente vai para o resumão. E para depois aí, enfim, continuar. Vigiando e orando é a nossa maior necessidade. Por quê? Porque, como eu sempre digo, a vitória já está garantida, é questão de tempo. Ok? Não esqueçamos que o inimigo é real, mas que o Cristo, o nosso Senhor, se obedecermos, e Salvador, está disponível aí com este poder para nos dar a vitória. Ok? Alguém quer comentar ou fazer a oração final? Diana, querida, seja bem-vinda. Carmen também está sumida. Todos sejam bem-vindos. Célia está com a mão levantada? Isso, diga. Só mais um Só mais um comentáriozinho para comentáriozinho terminar. para terminar. Esses dias um Esses irmão dias entrou um em irmão entrou em contato contato e passou e passou tempo tempo relatando relatando coisas, né? coisas, né? Indignado. Indignado. Tanta coisa Tanta coisa acontecendo e ele acontecendo e ele indignado e falando. Eu indignado e deixei ele falando. falar. Deixei ele Falou, falar. falou, Falou, falou. falou, falou. Isso Aí, falando em relação a quê? Aos cultos, às coisas que ele estava vendo dentro da sim, igreja. tudo Sim. isso. Isso. Muita Ah, coisa Muita coisa acontecendo. E acontecendo. eu falei, E eu irmão, falei, irmão, Apocalipse Apocalipse 18:4, né, meu 18:4, irmão? né, meu irmão? Como é que você está Como é que você indignado, está mas você não indignado, mas você não sai? sai? Você está lá Você está dentro. lá dentro. Aí ele Aí parou ele e falou, parou e falou, eu sei que vai eu sei chegar o que vai momento, chegar o olha só, momento, olha só, que eu vou ter que que tomar eu um vou ter posicionamento, eu que vou ter que me tomar um posicionar, posicionamento, eu vou porque ter que me posicionar, eu tô vendo porque que eu tô sendo eu capacho tô da vendo que eu mulher. tô sendo capacho da mulher. Tudo por causa da mulher. Me Tudo chama por pra causa da festa, mulher. eu Me chama vou. pra E festa, é eu reunião de vou. não sei o que, eu E é tô reunião de não lá. sei o que, eu E é tô festa de não lá. sei o que, eu tô E é festa de lá. não sei E o que, eu ouvindo tô coisas lá. E ouvindo absurdas. coisas absurdas. Você tá você vendo? entende? Você tá vendo? Tá entendendo? Tá entendendo? E as Entende como pessoas uma coisa não E as séria? pessoas estão não vendo estão que vendo esse que momento do esse posicionamento já momento do chegou, posicionamento já gente. chegou, gente. Pois é, pois é. Foi o que eu perguntei ontem a esse irmão, né? Foi o que eu comentei ontem. Foi o que eu comentei ontem. Eu falei para ele: você vai para um centro espírita?
Você vai para uma missa? Não, por quê? Ah, porque ali eles estão pregando o erro. Ah, é? E por que eu tenho que continuar indo onde eu sei que está sendo pregado o erro? Aí ficou parado. Entende? Nós temos que realmente abrir os olhos. Vamos orar então. Pai querido, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Que o hino que muitas vezes cantamos, abre, Senhor, os olhos meus, abre, Senhor, os meus ouvidos, abre o meu coração, abre também a minha boca, para que eu seja voz de profeta, para que eu fale a mensagem que o Senhor tem para o teu povo, que é exatamente uma mensagem de arrependimento, de humilhação diante de ti, de uma vida de submissão à tua vontade, mas não por obrigação, não por religiosidade, mas verdadeiramente por amor. Nós te agradecemos. Agradecemos essa oportunidade, te pedimos o batismo, a, a presença do teu Santo Espírito em nós, para que possamos neste dia ser testemunhos vivos da tua existência, do teu caráter. Nos transforma, Pai, por favor. É a nossa maior necessidade neste momento. A transformação, a verdadeira reforma, para assim sermos semelhantes a Ti, mostrarmos a Tua imagem através do nosso comer, beber, andar, vestir, falar, pensar, curtir, compartilhar, enfim, sejamos instrumentos para a honra e glória do Teu nome. Obrigada por tudo, fica conosco. Te pedimos mais uma vez, em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu já mando o link do PDF, tá bom? Até amanhã, se o Eterno permitir.